Boa tarde a todos. Hoje é dia 23 de junho. Meu nome é Alessandra Becker e estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prats para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Neste episódio, serão trazidas as novas conjecturas do grupo sobre a curva de contágio da Covid-19 no Brasil, destacando-se as diferenças entre o padrão de evolução da pandemia na Europa e na América Latina. O material desenvolvido para a discussão está disponível no link da descrição. Bom, nós continuamos aqui acompanhando a evolução dessa epidemia com o objetivo, no nosso caso, de pensar as implicações sobre a economia. Sempre nós temos estado preocupados em entender se já chegamos no pico, se já vai começar a descer a ladeira, né? A epidemia, né? A regredir de forma que a atividade econômica volte com segurança, etc. Esse tem sido um tema constante. No podcast anterior, nós identificamos que já se tinha o auge da aceleração tinha passado. Eu aqui levantei a hipótese de que o pico já teria ficado para trás. Na época, o Caio até me chamou a atenção, não, está parecendo mais um platô. E, de fato, a gente olhando aqui os dados, realmente o que parece, de fato, é que a gente aterrissou num platô. Em alguns momentos desse platô tem baixado um pouquinho, nos últimos 3, 4 dias houve uma pequena elevação que causou alguma preocupação, mas o movimento ainda parece claramente um platô. Eu vou começar aqui compartilhando aqui um gráfico, que é um gráfico que a gente vem usando já há várias semanas, que é o número de óbitos diários por 1 milhão de habitantes. Por 1 milhão de habitantes, para tornar comparável com outros países e também entre regiões do Brasil. O que a gente vê neste gráfico, quem está no YouTube pode acompanhar o próprio gráfico, quem não está, ele está no material que eu comprei no podcast. A gente vê que nos últimos 19 dias a gente tem ficado num platô. Houve uma fase de aceleração da pandemia, uma fase de desaceleração desse critério, de número de óbitos por 1 milhão de habitantes, e nos últimos 19 dias ela tem ficado mais ou menos estabilizado, né? Isso aí preocupa, mas, sobretudo, isso nos intriga, porque é um padrão muito diferente do padrão europeu e norte-americano, né? Vou tentar mostrar aqui a diferença. Olha só, se a gente olhar a curva, no caso da Europa, essa linha vermelha é a Espanha, verde é a Itália, a gente fica um formato completamente diferente, né? Ela vai para um pico, é super fugaz, transitório, e depois a curva desacelera fortemente até chegar a níveis baixíssimos. No Reino Unido, na França, nos Estados Unidos, a história é toda muito parecida. Quais são as razões para que não haja uma queda abrupta, né? São as razões da resistência à queda? Isso é algo que eu acho que a gente vai ter que esperar algum tempo para entender, mas só a título de levantar hipóteses, né? É claro que a taxa de transmissão parou de cair, ficou estabilizada, ou mais ou menos, né? E as hipóteses para isso é que o relaxamento da quarentena se deu prematuramente. Então, isso aí pode ter feito com que uma segunda nova onda tenha se iniciado e feito um movimento de overlapping com o anterior. Então, esse platô, na verdade, seria uma mistura de duas ondas, uma de queda e uma de subida, né? A segunda onda de subida.
Uma outra hipótese é que o isolamento social não foi suficientemente rígido no Brasil para provocar, dada aquela defasagem, né, entre você tomar medidas e os impactos disso, dos números, né? Então, o isolamento não foi suficientemente rígido para provocar a queda abrupta que aconteceu com uma certa defasagem nos casos americano e europeu. A terceira hipótese também se levanta é que o Brasil, como um país muito diversificado, então você tem a curva está revertendo em algumas partes do país, mas ela está começando em outras partes e uma coisa poderia estar compensando a outra. Uma quarta hipótese é que, como o número acumulado de casos por 100 mil habitantes no Brasil, e, portanto, também a imunização que resulta dessa número de casos ainda é baixo, né, relativamente aos casos da Europa, dos Estados Unidos, etc., pode ser, eu não sei, isso aí acho que os epidemiologistas têm mais a dizer a gente sobre isso. Pode ser que isso aí dificulte uma queda mais forte, né? Uma imunização relativamente baixa, apesar de que aquele estudo da Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, um estudo muito interessante, uma pesquisa que vem sendo feita sistematicamente, uma pesquisa aleatória, interessante, mostrado que em algumas regiões do Brasil a imunização já chegou a níveis elevados, como em algumas cidades do norte do país já chegou a 20%, 25%, mas justamente nessas cidades, nessas localidades, a curva tem baixado de forma bastante acentuada. Então, não sei, há a discutir. Outras hipóteses podem existir também, mas eu acho que, na verdade, a gente vai ter que aguardar um pouco estudos sobre esse padrão epidemiológico para responder qual a razão dessa resistência à queda. De todo modo, ela tem implicações. É isso que a gente deve se perguntar neste momento, né, enquanto não tem a explicação. O primeiro ponto que eu salientaria a esse respeito é que esse platô alcançado nos últimos 19 dias, que é um pouco menos de 5 óbitos diários por 1 milhão de habitantes, é bem mais baixo do que os picos da epidemia na Europa e nos Estados Unidos. Na Espanha, por exemplo, 18,5 óbitos por 1 milhão de habitantes, compare com os 5 brasileiros. França, 16,4, e assim por diante. Isso é ruim ou é bom? Às vezes eu vejo as pessoas colocando na imprensa, põem dados assim meio baixos. Parou, não houve uma queda. É ruim ou é bom? Há vantagens e desvantagens. Por exemplo, o fato de que a gente levou muito tempo considerando que é uma epidemia que caminha rápido em muitos países, né? A gente levou 2 meses e meio para atingir o platô, além de tudo foi inferior ao europeu. Isso aí permitiu atingir um objetivo, que era achatar a curva, ou seja, se ganhou tempo para evitar o colapso do sistema de saúde, o que é um espanto, né? A gente esperava, havia todo um debate sobre o colapso do sistema de saúde que não houve, apesar até das ineficiências, né? No Rio de Janeiro, eram 7 hospitais de campanha, já passou o prazo da entrega, só se entregou 2. Talvez nem os próximos até sejam cancelados, né? Apesar dessas ineficiências que ocorrerem aqui, inacreditáveis, quer dizer, não houve um colapso do sistema de saúde. Do outro lado, essa curva muito alongada, que mantém o número de casos e óbitos num nível elevado, né, sem abaixar abruptamente, num período longo, faz com que, depois de algum tempo, existe um efeito, eu não sei se eu chamo cansaço mais para as pessoas em quarentena, mas essa exaustão também no sentido de que as empresas não aguentam, começam, mesmo com todas as políticas de apoio do governo, elas estão perdendo muito. Então, começa a haver uma pressão muito grande pelo relaxamento da quarentena, pela reabertura da economia, os governantes em várias partes do país acabam cedendo a essas pressões e você acaba tendo um relaxamento prematuro, uma reabertura prematura da economia.
Quais são as consequências disso? Primeiro, é óbvio que nessas circunstâncias o risco de uma segunda onda é maior, né? Aquilo que a gente estava comentando, de repente tem um overlapping com a primeira. E, em segundo lugar, acaba ocorrendo um abre e fecha da economia. A gente está vendo esse processo de abre e fecha no estado de São Paulo, né, que acompanha, que o governo vai mapeando com cores, e abre, fecha, e muitas regiões abrem e depois fecham. Os outros estados também, cidades como Porto Alegre, Florianópolis, Campinas, Belo Horizonte, todas elas começaram a abertura e depois tiveram que recuar. Claro que isso cria um clima de instabilidade e amplia a incerteza, né, na economia, que tem efeitos negativos que podem acabar, à medida em que isso continue ocorrendo, se prolongando nos próximos semestres. Agora, diga-se, é verdade que essas características da curva do Brasil também se reproduzem em alguns outros países da América Latina. Então, será que temos um padrão latino-americano diferente do europeu? Não pelo vírus em si, mas, enfim, diversas características sociais, políticas, etc. Né? A gente tem aqui o caso de algumas outras economias, por exemplo, Chile. O Chile está num platô, aparentemente. Platô, só que é mais elevado que o brasileiro, 8,7 óbitos por 1 milhão de habitantes. O brasileiro é em torno de 5. O Peru parece estar também caminhando para um platô próximo de 6 óbitos por 1 milhão de habitantes. Já o México agora está numa trajetória ascendente e não ter atingido o platô. A Argentina, possivelmente, pode ter atingido um platô no nível muito baixo, é o que esse gráfico mostra. Se for isso, vai ser um sucesso enorme. Não garante uma economia boa, mas aí por outras razões, que a gente já até comentou no outro podcast, mas do ponto de vista da pandemia, até agora, os resultados são excelentes. Já a Colômbia, que parecia que ia seguir o padrão argentino, agora está numa trajetória extremamente preocupante de aceleração dos casos. Então, nesse podcast hoje, que eu gostaria de comentar, basicamente, essa especificidade da curva brasileira, do padrão de evolução da epidemia no Brasil, que também não é tão especificidade brasileira, talvez seja comum também a vários outros países da América Latina. Não sei se algum dos colegas aqui gostaria de fazer comentários eu gostaria de fazer complementares. só umas observações pontuais. Seguinte, a primeira é sobre o tratamento da questão da evolução do número de mortes da epidemia. O Francisco tem trabalhado sempre com um critério, um dos dois critérios possíveis, é o critério do número de mortes diárias, e aí por esse critério a gente está no Brasil nesse platô, e a epidemia vai acabar depois de descer a montanha e o número de mortes tender para zero, será o fim da epidemia. Por enquanto a gente nem começou a descer a montanha, nem está lá em cima no platô. Então esse é um ponto. O outro critério, que é o que eu tenho usado mais, é complementar ao do Francisco, é o critério de trabalhar com a taxa de crescimento diária do número total de mortes. Por esse segundo critério, o que a gente vai ter é que o número de mortes vai crescendo, aí vai arrefecendo o crescimento do número total de mortes e ele estabiliza lá em cima quando a taxa de mortes diária tender para zero o crescimento, então se chega a um número total de mortes estável, estabiliza a curva lá em cima. São duas maneiras de olhar. O que eu queria chamar a atenção é que, no dado do Francisco, o número de mortes diária, houve uma piora clara essa semana. O número de mortes, que aparentemente não muda a ideia de que a gente está no platô. Precisaria de outros dados para mudar essa visão que ele está defendendo, que eu concordo que a gente está no platô. Mas esse critério é um critério específico do número de mortes. Se a gente olhar a taxa de crescimento do total de mortes, a gente vai ver que nessa semana, que foi uma semana negativa,
A taxa continua em queda, ela vem caindo sempre com velocidades que variam de uma semana para outra, mas sempre um viés claro de queda semana a semana. Que taxa é essa? É a taxa de crescimento diária do número total de mortes, que eu estou pegando sempre em médias móveis, médias de 7 dias. Então, é a taxa, digamos, o dado que eu vou dar agora, que é 2,2, o que é? É a taxa de crescimento do número total de mortes na última semana encerrada ontem. O aumento do número total de mortes se deu a um ritmo de 2,2 ao dia, que é menor que da semana anterior, ele continua caindo. Só que como essa queda, semana anterior era 2,4, a queda foi muito modesta. Como essa taxa, embora cadente, incide a cada dia sobre um número maior de mortes no total, é isso que explica que, mesmo com esse recuo da taxa de crescimento de mortes, você ainda tem um aumento do número absoluto de mortes, que é o que ele captou no gráfico que ele expôs. O ponto aí é o seguinte, quer dizer, olhando pela minha ótica da taxa diária de crescimento de mortes, o final do processo vai se dar quando essa taxa for zero, é o que vai estabilizar lá em cima a curva do número total de mortes. Então, a questão aí é a velocidade com que isso vai se dar. É provável que esses efeitos que o Francisco chamou, essas possibilidades de explicação que o Francisco chamou para essa curva tão alongada e agora está num platô, em vez de descer rapidamente, como foi o padrão na Europa, mesmo nos Estados Unidos, é provável que isso tenha a ver com um isolamento social frouxo e com uma abertura prematura. É provável, não sabemos, mas é uma boa possibilidade. Se for assim, é possível que o recuo seja lento, o que levaria a um período ainda, o que significa que a gente não estaria ainda próximo do fim da epidemia. Então, tentativamente, estou trabalhando com a ideia de que a gente ainda tem 2 meses pela frente para chegar perto de zero. Mas o fato é que essa taxa está caindo lentamente, talvez por essas razões, do isolamento social frouxo e da abertura prematura. Agora, o que eu queria chamar a atenção e que me preocupa é que esse recuo lento da taxa de crescimento diário de mortes, total de mortes, há um cenário que é pior do que esse, que é o cenário que o Chile viveu. O Chile fez uma abertura prematura lá em final começou no dia 24 de abril, e a taxa, em vez de conservar um viés claro de queda, essa taxa diária do total de mortes, a partir de um certo momento observou-se o contrário, ela voltou a subir. Para vocês terem uma ideia, quando o Chile fez a abertura dele, que ele anunciou como abertura segura, etc., dia 24 de abril, o número total de mortes por 100 mil habitantes no Chile ainda estava um pouco abaixo de 1. No mesmo dia, o Brasil tinha uma taxa de mortes por 100 mil um pouco abaixo de 2. Era pouco menos que o dobro do Chile, mais ou menos, comparando com o Chile naquele momento. O Chile fez uma abertura, aparentemente, nas primeiras 3 semanas estava dando certo, porque o ritmo de crescimento total de mortes continuou cadente, assim como o número de casos confirmados. Mas depois de 3, 4 semanas, a coisa reverteu completamente. E o caso do Chile saiu totalmente de controle. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, com dados de ontem, o total de mortes, a gente está com uma taxa por 100 mil habitantes de 24,4 mortes a cada 100 mil habitantes. O Chile, que abriu lá atrás, ele era um caso de sucesso, considerado por abril, início de maio, hoje está com uma taxa de 25 mortes por 100 mil habitantes, e com um viés claramente ascendente, porque a taxa de morte está crescendo muito mais rápido que a do Brasil. Então, isso é uma preocupação que a gente tem que olhar, acompanhar, de como é que vai se dar essa desaceleração da taxa de crescimento de mortes, ou se eventualmente teremos, tomara que não, né, uma reversão dessa trajetória por conta da abertura prematura e do fato de que a gente está vendo todas as imagens de televisão, tudo mais, notícias dos estados, o isolamento social está cada vez sendo menos respeitado pela população. Então, temos que acompanhar como é que vai se dar essa aterrissagem dessa taxa, que atualmente está em 2,2 ao dia de crescimento do número de mortes, quanto tempo vai demorar até ela chegar a zero, que é o fim do processo. Pois é, vamos acompanhar isso e torcer para que o Brasil não aconteça no Brasil o que aconteceu no Chile com a reabertura da economia. Podemos ficar por aqui hoje, né? E até a próxima terça-feira, mais um podcast do Grupo
de conjuntura. Até lá.